Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estou passando por aqui, hoje é sexta-feira, dia do nosso culto de oração, e eu não poderia deixar passar em branco esse momento em que nós estamos vivendo. Apesar de estarmos em casa, devemos sempre lembrar que a nossa vida de oração ela precisa ser desenvolvida apesar de circunstâncias. Eu quero ler com os irmãos um texto que Paulo então escreve à igreja de Efésios, está em Efésios capítulo 3, versículo 14 ao versículo de número 21, o texto diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais fortalecidos em toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus amados, meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender nesse contexto é que as nossas igrejas não foram fechadas. Nós precisamos entender que não há uma proibição pelo Estado ou pelo município de que nós não podemos abrir a igreja para cultuar a Deus. Nós precisamos entender que o momento que nós estamos passando é um momento que inspira cuidado, e por isso nós precisamos então estar exatamente como estamos, nos recolher, e em nossas casas devemos criar o hábito da leitura das Escrituras e também criar o hábito de fazer o culto doméstico e fazer as nossas orações. Paulo então nesse texto ele nos ensina, queridos, que a igreja ela precisa estar em oração. Quando eu olho para esse texto, eu entendo que Paulo ora para o fortalecimento do povo de Deus. Isso fica claro e expresso no versículo de número 16. E quando Paulo então ora pela igreja, para que a igreja seja fortalecida, ele está simplesmente nos ensinando que o nosso comportamento como homem de Deus, como mulher de Deus, como jovens de Deus, como crianças de Deus, é que nós precisamos estar aprendendo a desenvolver a nossa vida de oração e que precisamos orar uns pelos outros. O momento que nós estamos vivendo em nossa pátria é um momento crítico, e é preciso que a igreja, mesmo não estando fisicamente juntos, nós precisamos estar unidos com os nossos pensamentos, unidos com as nossas orações diante do trono da graça de Deus, pedindo que a igreja possa ser fortalecida nesse momento. Paulo nos dá aqui uma segunda motivação, a segunda razão pela qual a igreja precisa estar em oração, para que Deus possa nos dar condições de sermos firmes. Paulo fala isso para que estejais alicerçados. E nós entendemos que o alicerce da igreja é Cristo Jesus. Por isso nós precisamos desenvolver a nossa vida de oração. Paulo me dá uma terceira razão, uma terceira motivação pela qual eu preciso estar orando ao Senhor, para que nós possamos experimentar o amor de Cristo. Queridos, nós entendemos que a Bíblia Sagrada nos ensina que o amor de Cristo é o amor que nós não conseguimos imaginar, não conseguimos dimensionar, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, e muito menos a extensão. É isso que Deus nos ensina quando João escreve, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira inexplicável, e nós precisamos estar unidos em oração para que nós venhamos experimentar o amor
amor de Deus em nossas vidas e que esse amor de Deus que nós vamos experimentar através da nossa vida de oração, que ele também seja destinado a outros, para que possamos também amar aos outros irmãos ao ponto de orar por eles e os ajudar. E eu termino essa breve devocional usando o verso de número 20, quando Paulo então fala aqui em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus, meus amados irmãos, tem prazer em responder o seu povo. Agora eu quero convidá-los, vamos todos orar ao Senhor, colocar as nossas vidas diante do trono de Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus santo, esse Deus poderoso, suplicando dele direção e a bênção para com as nossas vidas. Oremos em o nome e na autoridade de Jesus. Deus amado, em nome de Jesus, nós colocamos agora as nossas vidas diante do teu trono, a vida da tua igreja, a igreja presbiteriana de Trindade, bem como toda a tua igreja neste país e sobre a face da terra. Deus, fortaleça o teu povo, alicerce o teu povo na tua palavra e dai-nos, ó Deus, condições de experimentar o amor do Senhor que excede todo entendimento. Continue, Deus, sustentando o teu povo com a tua bênção, com a tua direção e com a tua unção. Oramos assim, Deus, colocando a tua igreja em tuas mãos e o fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém.